Gente, tem assunto aqui, eu separei aqui uma outra questão. É, o governador Marcos Rocha, comentei isso essa semana no SIC News e no Papo de Redação no rádio também, ele ficou retido lá em meio à guerra de Israel contra o Irã. Então ele deixa uma guerra e vai cair noutra guerra que tem por aqui. Gente, qual é a guerra menos mortal que o governador vai enfrentar ou já enfrentou? É o que eu quero saber, Sérgio Pires. Bom, eu acho que nesse momento ele está lá no palácio tirando os rastilhos e os negócios das bombas, que deve estar cheio de bomba lá. Lá em Israel, o governador correu o mesmo risco que os israelenses. A chuva de mísseis foi muito violenta. Não foi uma coisa de brincadeira, não. Mas aqui, agora, voltando à realidade local, o governador vai ter que desativar pelo menos uma dúzia de minas que podem atingi-lo em cheio politicamente. Você é tão pessimista assim, seu Sérgio? Eu acho que tem pelo menos uma dúzia de minas terrestres e aéreas que o governador tem que desativar. Vamos. Eu não sei se haverá tempo suficiente, porque, na minha opinião, a vida política do governador já foi atingida, Sérgio. E talvez fique aí a reflexão, né, de quem você deve escolher para estar do seu lado. Eu acho que de todos os sentimentos, o pior que existe no ser humano é a ingratidão. E eu acho que... Você não acha que o governador não está sendo vítima da ingratidão? Porque geralmente a pessoa, quando é vítima, os espectadores geralmente ficam do lado de quem é vítima. Eu concordo com ele. Ele, de fato, quando eu falo de ingratidão, vocês sabem de quem que eu estou falando. Mas existe um histórico, aí vamos voltar lá no momento em que ele decide fazer as suas escolhas, inclusive a do seu vice, onde a própria população dizia, está escolhendo errado. Então, ele vai ter que conviver agora com um preço alto que vai vir pela frente. Gente, olha, se uma pessoa... Eu acho que vocês pensariam igual aqui. O cara convida um de nós aqui para ser o vice-governador. Paz, esse cara não tem defeito. Se eu discordar dele, eu prefiro sair fora do que trair aquela pessoa que confiou em mim. Porque eu sei, eu já ouvi de governadores dizer assim, ó, eu preciso ter alguém na vice-governadoria que eu possa dormir descansado. Porque nós já vimos aqui no estado vários vice-governadores tentar derrubar o governador. Já vimos. Vimos atitudes de governadores aplicando um contra-remédio contra esse tipo de situação e anulando completamente o vice. Não é isso que a gente quer. O que eu quero é que eles sentem numa sala fechada e não fiquem discutindo essas coisas pela imprensa. Aliás, o governador nem está entrando nessa história, mas o vice entrou. Quer dizer, publicamente, inclusive, pediu a cabeça de um colega. Está certo ou errado, mas isso se discute a portas fechadas. Não se exterioriza essas coisas, porque, para a opinião pública, a unidade do governo fica atingida de morte. Então, eu tenho a impressão assim que o vice, e aí tem história, foi dito aqui, o governador, ele enfrentou dezenas e dezenas de pessoas dentro do partido, inclusive o irmão do vice, que não o queria como vice. Bom, isso foi dito aqui, pelo próprio... tem uma nota que diz isso, inclusive. O próprio Elias Rezende fala isso também, que estava lá, ele é de primeira hora com o governador. Então, sabe, gratidão, gente. Isso, você não quebra isso jamais, porque senão, lá na frente você vai pagar um preço. E, por exemplo, eu vejo dificuldades, por exemplo, de amanhã alguém convidar alguém para ser secretário, por exemplo, que saiu do governo atirando. Quem é que vai confiar? Se eu vou botar o fulano, e o fulano vai fazer a mesma coisa comigo.
É verdade. Aí é uma questão de caráter, né? Então, isso realmente é complicado. Eu já ouvi gente saindo descontente de governo, e aí, na hora da entrevista, diz assim, ó, o cargo é do governador. Ele nomeia e ele exonera. Só tenho a agradecer a confiança que ele depositou em mim. Acabou. É verdade. Ia para casa descontente, brabo da vida, para não falar outra palavra, mas com a cabeça erguida, dando um exemplo de civilidade, de como as coisas devem acontecer. E acontece, isso acontece todo dia no mundo. Agora, você sair atirando, isso é deplorável. Porque você só foi o que você foi porque alguém te nomeou. Everton. Sim. E o pior nessa situação é que o vice-governador, ele não tem posição hierárquica superior ao do secretário-chefe da Casa Civil. Na verdade, o vice-governador, ele não é nada. Até que o governador o coloque em alguma coisa, no caso... Pior, é secretário também, colega. Pois é, no caso, o colocou numa outra pasta. Né? Ele é secretário de Estado, igual o outro Você já secretário pensou de se Estado. cada secretário Entendeu? pegar o microfone e começar a dar opinião? Porque eu não gosto Olha, do fulano, vou aquele falar lá, mal dele. O cara daquela secretaria eu não gosto, o governador tem que exonerar. Aí vem o outro, não, inclusive tem que exonerar, esse aí não sei o quê. Mas que história é essa? Entendeu? Uai, Divergência... essas questões de governo, essas questões intestinais, se trata a portas fechadas. Porque a hora que você traz isso à tona, você expõe as feridas que existem e ninguém tem o direito de fazê-lo. Especialmente quando faz parte de um governo em que todas essas pessoas um dia ficaram muito felizes com a nomeação. E não existe nada mais triste do que a ingratidão. E é isso que nós estamos vendo hoje. Ingratidão. Concordando, não concordando, discordando, mas a ingratidão. Eu saio do governo e vou para a oposição. Agora... Perfeito. Agora, o que se passou, o que aconteceu no governo, fica dentro do governo. E aí vai para a oposição e depois na campanha trabalha contra, sem nenhum problema. Até porque, se você usar, inclusive, informações que chegou até você porque estava num cargo nomeado pelo governador, isso aí são informações privilegiadas que você captou, que você somou dentro do governo, e por serem informações privilegiadas, você não tem o direito de expô-las. Principalmente quando se trata de muita coisa de boato, de conversa. Né? Então, às Eu vezes... acho que a coisa mais... Não, e aí, se você vai ver, Deus está lá em cima olhando, ninguém vai para o céu. Tem que tomar cuidado. Ou daqui a pouco salva um. A coisa mais lógica que eu acho dessa conversa é o que o Everton disse. Um governador tem o poder da caneta. Ele decide quem ele contrata e ele decide quem ele demite. E quando? Ponto final. Ponto. O resto tudo é conversalhada, é gente dando pitaco e, como tu disseste, fofoca. O governador é eleito pelo povo com a caneta. Certo? Então é isso que eu acho. E o pior, a gente tem informações de que tudo isso que se passou no governo nos últimos 6 anos, isso está sendo apurado por autoridades. E logo, logo, nós poderemos ter uma grande operação aqui no Estado. E aí não vai ficar pedra sobre pedra. Isso aqui não é uma elucubração minha, isso aqui é informação. Hein, Everton? Quanto mais se ficar calado, mais se ganha. E isso aí chama atenção para uma outra coisa. O ano que vem nós temos eleição no Estado. Esse cenário, essa confusão que se instalou dentro do governo, ela muda todo o cenário político do nosso Estado para o ano que vem. Candidaturas a governo, a Senado.
E a partir desse acontecimento, a gente viu outras coisas acontecerem. Por exemplo, a fusão Podemos-PSDB-melou, né? Então, você volta a ter um outro cenário. A gente tem a perca de 2 virtuais candidatos, porque o Sérgio não vai ser candidato ao governo nesse cenário. O coronel Marcos Rocha pode ser que não seja candidato ao Senado, ou pode ser que de repente, ele seja candidato dentro dessa conjuntura de que as pessoas elas se solidarizam com o traído. Pode, de repente, a leitura de cenário ainda ser convergente para isso, até dentro de um projeto político mais amplo, envolvendo uma candidatura a deputado federal da dona Luana, ou do Sandro, não sei. Então, existem alguns outros papéis, mas isso mexe numa coisa que estava meio que consolidada. Uma coisa, o Sandro está fora. O Sandro não tem a menor chance, ele não quer entrar numa disputa. Ele está lá no Detran, cumprindo uma missão. Mas vai ter gente cumprindo que entra muito sem bem. querer, né? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não há, esse projeto não existe. Eu já conversei com ele sobre isso, jornalisticamente, até para poder passar a informação. E o projeto do Sandro é ter paz na vida dele. Cumprir essa missão e sair de cabeça erguida do Detran, como eu tenho certeza que vai sair. Ira Galo! Presidente, eu acho que o cargo é do governador, isso aí não tem dúvida, né? É tipo, eu tenho pessoas que eu nomeio. Se eu não gostar, eu tiro, acabou. Acabou, isso aí é um direito que tem. A caneta está na minha mão. E o meu carguinho é desse tamanhozinho, em relação ao governo do estado de Rondônia. Mas eu sempre digo o seguinte, o cargo, você tem que saber sair, minha gente. Quando você não sabe sair, você sai de luto, aí é complicado. Porque que aparece de espírito de porco para querer apagar o fogo com gasolina, é o que mais tem. É o que mais tem. E perde todo mundo. Perde o Estado, perde o governo, perde todo mundo. Mas eu quero dizer o seguinte, a palavra-chave, gratidão e lealdade. Gratidão por você ter me indicado. Eu me lembro que um governo aí, que eu não vou citar o nome, me chamou para me ser secretário de saúde. E eu fiquei envaidecido, sim, porque ele lembrou do meu nome, mas meu plano era outro, não era ser secretário de saúde. Fui lá, agradeci e me recebeu. Até hoje eu tenho muita gratidão por essa pessoa que me indicou. Mas lógico, só pelo convite, só por ter lembrado de ti, olha que deferência. Só por ter lembrado do meu nome. Então até hoje eu tenho gratidão por essa pessoa. Segundo, lealdade, minha gente. Lealdade. Ou seja, tu nem assumiu, nem te beneficiou, não teve nenhum ganho. Apenas teve a admiração e a confiança dessa pessoa. E basta para você ser devedor eterno dessa pessoa. E até hoje eu reconheço essa pessoa de ter indicado meu nome para ser secretário de Estado da Saúde na época. Tinha vários. E pior que é o seguinte, aparecia 1000 candidatos, aí eu estava num plantão, o cara já tinha ido na minha casa e me chamado. Não, quem vai ser o secretário de saúde sou eu. Só que ele não sabia que eu já estava indicado e eu fiquei calado, não disse nada. Então eu tenho gratidão por essa pessoa que me indicou para a secretária de saúde. E por outro lado, lealdade. Você tem que ter lealdade com a pessoa. Você ficou 6 anos no cargo. Não é 6 dias, não, são 6 anos. 12 meses, 12 meses, 12 meses, e depois você pega uma metralhadora giratória e começa a falar e arranjar defeito. Isso aí nem é uma prova, né? Entendeu? Isso aí é ruim, que desmoraliza até... Porque, veja bem, foi aquilo que o Eric falou um dia desse. 2.160 dias, doutor Irã. 2.160 dias, o homem é bom de matemática, eu faltei essa aula. E o Eric falou um dia desse, quando você vê esse negócio de denuncismo, o que é que acontece? Você vai tomar muito cuidado para não ver esse cara de novo. Presidente, eu acompanhei um fato que na época, não sei se eu já disse aqui, mas se eu disse, eu vou repetir de novo. E o Teixeira reunia todos os secretários dele. E o cargo que eu ocupava era cargo de nível de secretário, que era diretor do hospital de base. E eu lembro bem que ele quis trocar um secretário. Era o secretário de Interior e Justiça da época. E aí ele pegou e disse, olha, me desculpe, na frente de todo mundo, eu estou precisando do seu cargo e tudo. E ele disse, não, governador, fique tranquilo, o cargo é seu, não é meu.
Não, mas você pode escolher o carro que quiser. Posso? Eu quero o seu. Aí ele aproveitou, deu troco, né? Então, não era preciso. E depois ele saiu, ele foi exonerado na hora. Eu nunca vi esse advogado falar mal do Jorge Teixeira de Oliveira. Ele saiu numa boa, vieram em cima. Por que você saiu? Porque o cargo é do governador. Ele nomeou e exonerou. Quando ele me nomeou, eu me senti lisonjeado. Me exonerou. O que é que eu posso fazer? Eu tenho que sair agora e cuidar da minha vida. Então, eu acho que isso aí é ruim para a pessoa que começa a fazer esse tipo de denuncismo, arranjar coisa, a empresa tal não sei o quê. Pessoal, não pegue corda, não apague o fogo com gasolina, vamos ter mais compreensão e vamos ter... Olha, se acontecesse comigo, esse secretário da Casa Civil, se ele dissesse, olha, não tenho que falar do governador, eu só tenho que falar bem, pelo fato de ele ter lembrado meu nome, me aturar 6 anos. E segundo, eu serei eternamente, terei lealdade para com essa pessoa. Pronto, matava todo mundo e acabava com essa conversa, porque tem muita gente que gosta de ver o circo pegar fogo. Quanto mais briga, é melhor. Então, eu acho que foi infeliz naquela live, eu acho que foi infeliz, esse é meu ponto de vista, tá? Cada qual faça o que quiser. E eu não faria isso jamais se eu saísse de um carro. Mas um dia, essa pessoa certamente já mais vivida, mais experiente, vai concordar com tudo que tu falou aqui, Irã. Com certeza. O tempo é o senhor da razão. Com certeza. Porque, veja bem, eu tenho que ver as virtudes daquela pessoa. Com certeza o governador Marco Rocha tem muitas virtudes. Tem muitas virtudes. Eu erro na minha vida, quem é que não erra? Atire a primeira pedra. Né? Agora, nós temos que olhar as virtudes. Com certeza o governador Marco Rocha tem mais virtude do que erros. Então eu achei que foi uma live infeliz. Professor Erisson Marinho, penso que depois de toda essa turbulência, é sensato e coerente que o governador finalize o seu mandato, deixando o Estado em boas condições de governabilidade ao próximo governante. Devemos lembrar que este governo ainda tem muitas entregas a fazer, como aquele projeto do meu sonho, realização de concursos como da CESAL, da Polícia, Bombeiro Militar e Polícia Penal, a convocação de mais servidores para os quadros da Polícia Civil, que há dias atrás foi reconhecida como em grande defasagem pelo próprio secretário Felipe Vital. E, por fim, a entrega de um hospital digno para os rondonienses. Professor Erisson Marinho, o que vocês acham disso? Eu acho que o governador vai chegar no momento, se não houver alguma saída que a gente ainda não conseguiu analisar, o governador não vai ter outra escolha a não ser concluir o seu mandato. Só que aí o projeto político do grupo deles ali praticamente se viabiliza, não só o dele, vai todo, porque aí nem a Luana também não vai poder ser candidata, porque ele vai estar no mandato. A Luana. Dona Que Luana. intimidade é essa? Dona Luana. Quando ela for candidata, Toma, ninguém vai chamar ela de Lés. dona, não. Vai chamar de Luana Toma, candidata. Lés. Venha com essa A pinguela, coisa não. aqui tá feia hoje, você não percebeu ainda. Agora o senhor vai que ter ele que tá descarregar doente, em mim. ele tá doente, Beni. Ah. Ele tá doente. Até agora você tava aí, badalando. Agora pegou uma senhor, porrada. eu tava. Porque a Luana... Olha, a Luana... Intimidade. Luana mas que Rocha. absurdo. O nome Vocês- dela é como? Primeira Como que tá dama. escrito o nome dela na certidão de batismo Luana. dela? Vocês têm que parar tá de escrito Ela já assim. nasceu, dona. O senhor Os tá com senhores- inveja porque eu chamo o seu Beni de seu Beni, não lhe chamo de seu Everton. Não venha com essa pinguela, não. Os senhores Pô, eu aqui sou bem mais nesta... novo que o Benini, né? Os senhores aqui têm que parar de ser badalo. Concordo. É por terrível. isso, por isso, concordo com o senhor, por isso que eu tô falando. Eu acho que todo cidadão que é indicado para um cargo, seja ele qual for, ele está recebendo o mais importante certificado de credibilidade e confiança. Perfeito. Daí para frente, fica com o seu caráter. Só isso.
Falou tudo. Acabou, Beninho, Você acabou tá aí, com a viu? discussão. Eu não queria Sei o que deixar que de vocês estão falar, falando quando deixou, ainda. falou Se eu por tivesse todos nós. começado pelo Beni, Pronto. esse assunto Tava resolvido. já tinha Já matado tava esse resolvido. assunto Ele há resolveu 15 em minutos, 15 minutos atrás. Falou uma coisa que ninguém falou. É. Parabéns, Beninho Andrade. Agora Vai para te de catar. bater na minha perna aqui. Eduardo Pereira da Cruz. Boa tarde, Dinos. A política é como uma família. Temos discussão, brigas e até separação. Mas quando envolve dinheiro, a ganância e poder, já não existe o grau de parentesco e a ingratidão prevalece. É lamentável, mas isso já estava escrito. Só o governador não viu. Eric, isso não é camisa, é um manto sagrado. Olha aí. Verdade, Eduardo. Um grande Bom, abraço. A gente não falou em dinheiro em nenhum momento, mas o Eduardo acabou trazendo à tona o que ficou de forma subliminar pela gente, até para não fazer nenhum tipo de acusação. Mas ele fala, quando entra dinheiro no meio, né? Já não existe grau de parentesco e a ingratidão prevalece. Depende do caráter da pessoa. né? Depende. Eu também não concordo com essa afirmação. Não, ele não está generalizando em momento algum, seu Sérgio. Mas tem um ditado que diz que dinheiro e amizade não combinam. CQP